Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a professora Clenilma Barbosa. Hoje nós vamos resolver alguns cálculos de dilatação superficial. Diferentemente da dilatação linear, a dilatação superficial ela é com duas dimensões. Como assim? Duas dimensões aqui, ó. Um quadrado aqui, ele tem duas dimensões, o comprimento e a largura. Então, para mim fazer o cálculo de dilatação linear, eu preciso ter a área inicial, que é o S0, coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, e a variação de temperatura, que nós já conhecemos. Esse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o alfa, o coeficiente de dilatação linear. Então, geralmente no cálculo, nós temos que fazer o cálculo de beta, que é 2 vezes essa letrinha aqui, que é a letra alfa. O beta é o coeficiente de dilatação superficial e o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Então, quando na questão estiver escrito coeficiente de dilatação linear, nós temos que calcular o beta multiplicando por 2. Mas vamos ver isso na questão. Determine qual é a dilatação superficial, dilatação térmica superficial. Então, eu vou calcular o ΔS, a dilatação térmica superficial, sofrida por uma chapa de 1 metro quadrado. Isso aqui é a área inicial, que é o S0. A área inicial é igual a 1 metro quadrado, cujo coeficiente de dilatação linear, olha aqui nós temos o coeficiente de dilatação linear. Quando está escrito coeficiente de dilatação linear, é o alfa. Só que na dilatação superficial nós temos o beta. Alfa é igual a 1,5 vezes 10 a menos 5. Quando submetida a uma variação de temperatura é o ΔT, igual a 500 graus Celsius. Então, nós vamos calcular pela variação da área, variação da superfície. É igual a superfície inicial ou área inicial, vezes o beta, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Vou substituir aqui esses valores, mas no lugar do beta, olha, a variação de área inicial é 1. O beta é 2 vezes o alfa, então eu tenho que colocar 2 vezes, que é vezes, o alfa, que é 1,5 vezes 10 a menos 5. 1,5 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura, que é 500. Como nós já vimos no cálculo de dilatação linear, nós vamos multiplicar esses valores sem multiplicar a base 10. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1,5, 3. 3 vezes 500, 1.500. 1.500 vezes a base 10 elevado ao expoente menos 5. Então, o que é que nós vamos fazer para assumir esse menos 5? Voltar as casas aqui, ó. 5 casas que tem lá em cima. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos 4, mais uma nós colocamos o 0. Então, fica variação da superfície igual a 0,015. Aí a unidade, eu coloco a unidade que está aqui, ó, junto com a área inicial, que é o metro quadrado, 0,015 metro quadrado. Resposta correta, letra D. Segunda questão. Um pedaço de aço em formato retangular é aquecido a 500 graus Celsius. Qual será a expansão da superfície, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial, olha, aqui nós temos coeficiente de dilatação superficial. Então, esse aqui é o valor do beta. Aqui na primeira questão estava escrito coeficiente de dilatação linear. Por isso que eu coloquei bem aqui, ó, alfa. Aqui nós temos coeficiente de dilatação superficial, igual a 22 vezes 10 a menos 6. E a área inicial, que é o S0, área inicial, igual a 200 centímetros quadrados. Nós temos que a variação de temperatura é igual a 500 graus Celsius
e vamos calcular o ΔS, que é a variação da superfície ou variação de área. Variação de superfície é igual a superfície inicial ou área inicial, vezes o beta, vezes o ΔT. A variação da superfície é igual a 200, que é a superfície inicial, 200, a área inicial, vezes o beta, que é 22 vezes 10 a menos 6, 22, vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 500. Então, o ΔS nós vamos calcular multiplicando. 200 vezes 22, ó, só multiplicar o 2 vezes 22 é igual a 44. Então, aqui dá 4.400 vezes 500. 4.400 vezes 500, 2.200.000 vezes 10 a menos 6. Como é vezes 10 a menos 6, nós vamos voltar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde para eu coloco vírgula. Então, a variação da superfície ou variação da área é igual a 2,2. 2,2 o quê? Centímetros quadrados. Centímetro quadrado. Nós colocamos a unidade que está na questão, ok? Na terceira questão, uma chapa com área de 5 metros quadrados, área é a área inicial, o S0. Área inicial é igual a 5 metros quadrados. É feita de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é o beta. 10 vezes 10 a menos 6. 10 vezes 10 a menos 6. Calcule a variação da área superficial, é o ΔS, variação da área ou variação da superfície, submetida a uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Variação da área da superfície é a superfície inicial, beta, vezes o ΔT. A variação da superfície vai ser igual a 5 vezes o beta, que é 10 vezes 10 a menos 6, vezes o 100, que é a variação de temperatura. A variação da superfície vai ser igual, vamos multiplicar. 5 vezes 10, 50. 50 vezes 100, é só fazer 5 vezes 1 e colocar os 3 zeros. 50 vezes 100, 5.000. Vezes 10 elevado a menos 6. Vamos voltar às 6 casas. 1, 2, 3, 4. Só temos 4. Então, aqui nós vamos colocar 2 zeros. A variação da superfície vai ser igual a 0,005 o quê? Agora nós temos metro quadrado. Metro quadrado é a variação da superfície. Na quarta questão, aí aqui uma diferençazinha. Uma lâmina de ferro de dimensões 10 por 15. Olha, isso aqui é a área inicial da lâmina. Então, o ΔS aqui, opa, o S0, só apagar isso aqui. Eu acabei de riscando aqui. O S0 aqui é 10 por 15. Esse 10 por 15 a gente multiplica mesmo. 10 vezes 15, que é igual a 150 metros quadrados. Olha, na dilatação linear nós usamos assim, metro, centímetro, milímetro. Na dilatação superficial nós usamos assim, ó, com o quadrado. Porque aqui são duas dimensões, tá? Então, aqui tem que ser metro quadrado, então é 10 por 15, é 10 vezes 15. Em temperatura normal. Ao ser aquecida de novo por 500 graus, temperatura 500 graus Celsius, qual será a área dessa placa, o ΔS, dado o coeficiente do ferro? Olha, coeficiente de dilatação linear que foi dado aqui na questão. O coeficiente de dilatação linear 13 vezes 10 a menos 6. Se o coeficiente de dilatação linear é 13 vezes 10 a menos 6, o coeficiente de dilatação superficial, que é o que nós temos que usar, vai ser 2 vezes 13 vezes 10 a menos 6. Eu estou fazendo aqui separado.
Então, o coeficiente de dilatação superficial vai ser igual a 2 vezes 13, 26 vezes 10 a menos 6. Então, nós vamos usar o 150, esse dado aqui, os 500, que é a variação de temperatura, e o 26, que é o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Então, a variação diária vai ser igual à área inicial vezes o beta vezes o ΔT. Variação diária vai ser igual a 150, que é a área inicial, beta, que é 26 vezes 10 a menos 6, e o ΔT, que é 500. Vamos multiplicar aqui o 150 vezes 26 vezes 500. Estou fazendo na calculadora. 150 vezes 26 vezes 500. Aqui no meu cálculo deu 1.950.000 vezes 10 a menos 6. Vamos voltar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E onde para eu coloco uma vírgula. Então, a variação da superfície vai ser igual a 1,95 o quê? Metro quadrado. 1,95 metro quadrado. Então, essas questões aqui de dilatação superficial, eu fiz todas parecidas para vocês não terem dúvida para resolver o exercício que está no nosso apostila, tá? Qualquer dúvida, é só chamar a professora.